Agora vamos falar aqui, já que eu estou na casa de um pastor, teólogo com a sua formação. Certas interpretações do Evangelho, e mesmo de parábolas e tudo, permite alguém dizer que o cristão precisa que haja pobres para que ele dê esmola para chegar ao céu. Isso aí é uma interpretação, meu ver, equivocada. Totalmente. Mas é de muita gente. De muita gente que não compreendeu o Evangelho tanto quanto... Não compreendeu o lado libertário do Evangelho. Tanto quanto o PT não compreendeu o significado de um governo social, emancipador, tanto quanto não se entendeu praticamente nada. Ou seja, hoje o que eu observo na confusão política é mais ou menos equivalente à mesma coisa que eu observo na confusão em interpretação religiosa. Porque o que a gente vê é um monte de coisas recebendo nomes, nomenclaturas e apelidos que não caracterizam nem designam aquilo que etimologicamente deveriam designar em relação àquele conteúdo, ou seja, uma negação. Mesma coisa é isso aí, porque, número um, em momento algum o Evangelho ensina que alguém chega a Deus porque existem pobres aos quais ele socorre e a eles dá esmola, porque o encontro humano em amor transcende imensamente mais a possibilidade e a realidade de que quem tem mais materialmente ajude quem tem menos materialmente. Quando se vive numa sociedade onde não existem pessoas nem com mais e nem com menos, continua a haver pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, porque depende do momento existencial. O rico, num certo momento, é quem está cheio de esperança. O pobre, num dado outro momento, é quem está vivendo em depressão angustiosa, desesperado e fragilizado, ainda que não lhe falte nada na despensa, ele tenha tudo. E ainda que aquele que o socorra nessa dimensão da vida tenha até menos do que ele materialmente, tem apenas o suficiente para se manter, de modo que essa balança não cabe, esse critério não cabe nas balanças políticas, nem nas mensurabilidades apenas de natureza material, social ou econômica. E aí a palavra que é a chave, que é, pode ter até mais rico e mais pobre, mas não deve poder ter mais livre e menos livre. Não, liberdade... Durante muito tempo, nós acreditamos na absoluto. interpretação do socialismo, hermenêutica, eu acho que é como você, filósofo, diz. A gente acreditava na igualdade plena. Para mim, a igualdade plena, primeiro, é um absurdo, porque nós somos cada um uma. Segundo, é antilibertário. Você tem que tolerar. Para mim, o que é a utopia hoje? A utopia hoje é um teto que ninguém pode chegar acima dele em matéria de consumo, nem de renda. Pode ter a renda que quiser, deixa no banco. Agora não pode sair fazendo safari para matar elefante, que está em extinção. Daqui a alguns anos, talvez não possa ter carro, ou muito carro, por causa da poluição. O nível de lixo vai ter que parar, então tem um teto ecológico. Aqui tem um piso social. Ninguém abaixo de não comer, não ter saúde, não ter onde morar. No meio, a gente tem que tolerar uma liberdade decente. Claro. Uma desigualdade, desculpa, claro. decente. E uma escadinha aqui que permita alguém chegar em cima de acordo com a persistência, com o talento. E para isso a educação tem que ser igual. Claro. Então a educação, ela é o caminho para você usar o seu talento com liberdade para você chegar no topo. Mas vai ter o topo, tem um limite lá em cima, sem ficar embaixo. E alguns até preferem ficar aqui, por uma razão ou outra. Mas não tem essa ideia do achatamento. Especialmente se a gente tiver um Estado desaparelhado. Porque senão já não tem mais, já não está em questão o mérito. O indivíduo se educa e esbarra no teto do aparelhamento do Estado, que é mais severo do que qualquer aparelhamento de empresa privada, que vive justamente da coleção de genialidades. Que para mim é um dos pecados do governo atual. Aliás, eu diria, de todo governo que fica 12 anos. Por exemplo, está aí para o Senado votar quem vai ser o ministro do Tribunal de Contas para substituir o ministro Zé Jorge. Estão querendo nomear político para poder abafar
o escândalo da Petrobras. Esse é talvez o pior dos aparelhamentos, que é um aparelhamento do Poder Judiciário, do fiscalizador. O fiscalizador vira um braço do partido que está no governo. Isso daí é um crime. E aí tem um pouco a ver com a fala do Maduro. A Venezuela fez isso. A Venezuela aparelhou tudo. Eu temo que mais 4 anos, como a gente vai ter, e tem que ter mesmo, são 4 anos, não adianta querer interromper esses 4 anos de jeito nenhum, porque não dá certo. Eu temo que esse aparelhamento chegue a um nível tal que vai ser difícil até não ser reeleito. Haver reversão. Essa é a angústia. O STF em 2016 fecha os 11 indicados. O TCU daqui a pouco está fechado também. O ministro José Jorge, conforme o senador Cristóvão lembrou, está se aposentando agora em 15 dias, qualquer coisa assim. E aí, meu querido, se vão aparelhando, inclusive, o Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, o Eleitoral, os 3 poderes, o Congresso debaixo de mensalões ou de grupões, com trocas e promessas, enfim, tá uma coisa feia. Vem me ver TV, o canal é você.